Olá! Agora sim estamos aí. Olá! Olá, estamos dando início, graça e paz. Mais um estudo de João aí para sua Isso conta. aí. Hoje vamos falar do capítulo 11 e o capítulo 12. Estou aqui com a comentarista Thalita Filhote, que vai estar aí. Hoje os papéis estão invertidos. Isso aí. Eu falo e ela Chegou meu momento. concorda. Ela fala eu sim, amém. Claro, com certeza. Concordo. Óbvio. Vou discordar da minha líder, gente. Não Não tô doida. discorde. Tá certo que tá errado, mas. Então a Thalita já disse antes na nossa pré-gravação que ela queria orar, eu vou deixar ela orar, porque eu sou assim. É. Não, Espírito eu vou fazer esse voluntário, né? favor. É, faz aí. Vai lá, ora aí. Ai, Jesus, amém. Jesus, muito obrigada por esse estudo. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez chegar às nossas mãos, por tudo que o Senhor ensinou pra gente. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos lembre, nos leve a toda a verdade, tanto a mim, quanto a Juliana, quanto a cada um que estiver ouvindo essa aula, que cada um possa ser ensinado pelo Senhor, diretamente pelo Senhor, por mais que a gente fale, que o Senhor venha frutificar cada palavra que vai ser lançada aqui no coração de cada um que está ouvindo. Espírito Santo conduza cada minuto, cada segundo dessa aula. Espírito Santo nos inspire, nos direcione tudo, exatamente tudo que vai acontecer nessa aula, que seja feita a tua vontade, Jesus, sobre nós, e que o teu nome seja exaltado, engrandecido. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. É isso. Pessoal, então abra aí a sua Bíblia no capítulo 11. Nós vamos falar sobre Lázaro. Lázaro. O que morreu. Quem não lembra de Lázaro, né? A Aline Barros nunca não vai deixar ninguém mais esquecer sobre Lázaro. Remove a minha pé. Essa música aí que Verdade. por muito tempo eu não quis ouvir. Pedra. Essa música que tocou em todas as igrejas. É, né? Porque a gente escutou tanto. Até ela fez Lázaro conhecido. Quem não leu a Bíblia, pelo menos sabe quem é Lázaro pela música. Hoje a gente vai falar sobre, a princípio, de Lázaro, Marta e Maria. Quem nunca também ouviu uma pregação sobre Marta e sobre Maria? Verdade. Eu acho que se você é recém-convertido, você ainda vai escutar pelo menos mais 5 vezes esse ano. Porque Marta, Maria, Lázaro, eles deram já muito material para ministrações. Sim. Então, assim, se você não ouviu, você ainda vai ouvir, e eu te digo, e muito ainda. E que já é da igreja lá desde berço, assim como eu, sabe que dá para extrair muitas coisas desse texto. Eles estão em toda parte, Eles estão nos em toda teatros, parte. até nas peças da igreja eles estão. Em tudo. Marta. E a gente vai falar um pouquinho, quem não conhece vai conhecer hoje. Então, vamos embora. O capítulo 11, ele fala a respeito da morte de Lázaro. Lázaro era de Betânia. E Lázaro, Marta e Maria, eles eram muito amigos de Jesus. E o mais interessante é que no capítulo 11, conforme nós formos estudando, nós vamos ver que é um capítulo que revela muito a humanidade de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus veio 100% homem e 100% Deus. De uma forma que nenhum de nós nunca vai saber explicar. Mas era assim, ele era 100% homem e 100% Deus. E é muito legal que nesse capítulo nós conseguimos identificar um pouco da humanidade de Jesus, um pouco da forma que Deus agia através da vida de Jesus, em Jesus, para Jesus. E espero que eu consiga transmitir isso aí de uma forma bem legal para que possa abrir entendimento aí de todos nós e até que possa ser trazido aí também para mim coisas novas que eu possa ter passado despercebido enquanto eu estava estudando. Então eu vou de vez em quando dar uma olhadinha na minha cola, porque o capítulo 11 e o capítulo 12 é bem extenso, tem bastante informação. Então se vocês me verem assim, ó, é porque eu tô lendo. Normal, não tem problema não. No capítulo 11 já começa dizendo que Lázaro se encontrava doente e eles correm e mandam avisar Jesus.
olha, seu amigo está doente e tal. E Jesus recebe essa notícia e Jesus fala, não, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus e para que o Filho seja glorificado por meio dela. Então, o apelo, né, de todos era que Jesus ficasse sabendo, porque eles já reconheciam Jesus como uma pessoa que podia providenciar milagres, que podia, né, fazer coisas extraordinárias acontecer, e eles já tinham visto muitas curas sendo ministradas por Jesus. Então, quando Lázaro estava doente, eles pensaram, vamos avisar Jesus, até porque Jesus era amigo de Lázaro. Então, eles sabiam que existia uma rapidez em Jesus para que ele pudesse atender essa petição. Só que o engraçado é que Jesus fala que essa doença não é para a morte. E o que acontece? Lázaro morre. O que acontece? Lázaro morre. Eu vou tentar contar de uma forma bem resumida, porque eu extraí muitas reflexões desse texto, e dessa vez eu me sinto direcionada a não me atentar tanto a detalhes históricos, informações, mas a atentar até uma mensagem que pode trazer aí uma revelação, algo aí que pode alimentar o teu espírito. Então eu vou tentar tratar dessa forma. Então, como eu estava dizendo, Jesus vai e, em vez dele ir correndo até Lázaro, como era a expectativa daquelas pessoas que pediram para avisar, né? As suas irmãs pediram para avisar, então a expectativa do povo era que, poxa, Jesus vai vir correndo, e na verdade não. Jesus, ele ainda atrasa um tempo. Jesus, mesmo sabendo que ele estava doente, em vez de Jesus ir de forma imediata, Jesus aguardou, se eu não me engano, ele aguardou mais 2 dias da onde ele estava, para depois ele voltar para a Judéia. E parece que esse lugar onde estava Lázaro também era um lugar que trazia um pouquinho de complicação para Jesus voltar, porque Jesus estava sendo perseguido, como a gente já veio estudando. Então, quando Jesus avisa que vai voltar, é até preocupante para os discípulos, porque falam assim, mestre, mas lá, pô, eles vão te apedrejar, eles vão atrás do Senhor. Então Jesus vai até a entrada daquela cidade e ali Marta e Maria encontram Jesus. E o que é muito interessante deixa eu avançar aqui, só para mim não me perder. Jesus vai ao encontro dessas mulheres, né, que vão desesperadamente, e ambas falam a mesma coisa. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E eu acho muito legal a convicção que elas tinham em Jesus, de saber que Jesus podia providenciar a cura do irmão dela, que Jesus podia, sabe, ser a solução para aquele cenário preocupante que elas estavam. E quando Jesus vai lá, é incrível como é demonstrado o tamanho da fé que elas tinham em Jesus, e que elas tinham um reconhecimento que ele era filho de Deus. Tanto que no decorrer desse texto, elas vão falar também que se ele pedisse para o Pai poderia atender a petição dele. Isso. Acho que está no versículo 21. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora Deus te dá tudo o que pedes. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E isso daí é muito impactante. Então, assim, ele garante que o irmão, mesmo morto, vai ressuscitar. O que é muito complicado diante do cenário que tinha, porque Lázaro já tinha morrido, já tinham mais de 4 dias, e nós sabemos por alto, né, nem precisa se aprofundar muito no estudo para saber que uma morte dessa, o corpo já começa a se deteriorar, já começa a entrar em decomposição, a Bíblia mesmo relata, já começa a ficar mal cheiroso. Então, assim, existe já um processo no corpo, né? As células já não estão mais se movimentando, já não estão ativas, então o corpo ele começa a entrar nesse estado de já tá indo embora, já tá se desintegrando, já tá desintegrando. Já tá desintegrando, já não é a mesma coisa. E tá bom. E é isso aí.
Entenderam. E aí, quando Jesus pede para ser levado até esse lugar onde está Lázaro, esse sepulcro onde está Lázaro, e tinha uma pedra, a Bíblia relata que havia uma pedra muito grande na frente, e Jesus manda tirar aquela pedra, e Jesus assim, me chamou muita atenção, que eu quase esqueci de dizer que quando eu falei que esse livro evidencia muito a humanidade de Jesus, porque é o capítulo que evidencia que Jesus chorou. No versículo 35 vai dizer: e Jesus chorou. E o seu espírito se agitou, perturbou-se, e Jesus chorou. Então isso é uma evidência da humanidade de Jesus, sabe? Jesus se entristeceu com aquela situação, com aquele cenário. E Jesus também, quando ele pede, né, E Jesus também tem uma parte assim que me chama muita atenção, quando Jesus ele pede para tirar aquela pedra e ele chama por Lázaro. E vai dizer que Jesus, ele fala com uma voz muito poderosa. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. 43, eu acho. 43? Isso, vê se é isso. Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. E eu fico pensando, se Jesus, com a sua saliva, com a sua mansidão, conseguia fazer tantas coisas, imagine Jesus bradando. Jesus bradando. Lázaro! Eu gosto muito dessa... Eu não consigo ler esse pedaço sem eu lembrar da ministração do pastor Cláudio Duarte. Ele tem uma versão muito engraçada dessa história, que ele fala que Lázaro já estava no paraíso, e aí Deus, lá, gostando, lá no jardim, envolvidão, daqui a pouco ele escuta assim: Lázaro! Meu Deus. Não é comigo não. Lázaro! Não tô nem aqui. Lázaro, venha para fora. Ele, não acredito, tava aqui bem pra caramba. Poxa, aí Lázaro volta. Claro que o pastor Cláudio Duarte tem todo um jeitinho aí pra contar essa história, mas eu sempre lembro dele com muito humor quando ele conta dessa história. Porque Lázaro sai realmente e ressuscita, aparece diante daquele povo todo ressuscitado, e graças a isso muitas daquelas pessoas que tinham visto o processo todo de Lázaro doente, Lázaro sendo sepultado, de repente vê Lázaro vivo. Então aqueles que ainda estavam precisando de um empurrãozinho para crer em Jesus, eles tiveram uma grande evidência, um empurrão enorme para poder reconhecer o poder e quem Jesus é. Jesus, Filho de Deus, e ele tinha poder para fazer todas essas coisas. E aí começa, né, a conspiração para matar Jesus, e aí se antes já tinha, agora só potencializou. E eu volto a enfatizar que mesmo diante de tudo que Jesus fazia, as pessoas ainda o perseguiam porque achavam que ele era um charlatão, que ele veio para abolir a lei. Então, assim, mesmo diante de tantas evidências, ainda tinha boa quantidade de pessoas que rejeitaram Jesus, rejeitaram a luz, como Jesus mesmo se identifica nesses capítulos. Ele revela que ele é a luz e que ele veio para as trevas, e ele veio para retirar as trevas, ele veio para iluminar o caminho, ele veio para trazer revelação. Mas muitos mesmo diante da luz não o reconheceram. Então, assim, Jesus sempre vem trazendo esse tipo de citação, quando principalmente os discípulos vêm e falam para ele: mas Jesus, você não devia ir lá porque eles vão te perseguir. Jesus, você não devia ir. E ele sempre fala: não, mas eu sou a luz dos homens. E é necessário que eu esteja, porque eu preciso trazer luz, eu preciso afastar as trevas daquele lugar. Então, assim, Jesus sempre tinha essa preocupação de trazer esse entendimento para as pessoas que caminhavam junto dele.
E agora trazendo assim uma reflexão bem pessoal, é incrível como é muito fácil você tirar ministrações, né, de textos como esse, porque você consegue trazer para sua realidade cenários totalmente complicados, totalmente fora, desorganizados, e você vê aqui como foi o caso de Lázaro. Olha, já está doente, já está ruim, já parece não ter jeito, mas vamos chamar por Jesus. E parece que Jesus demora, e assim acontece na nossa vida. O cenário não é dos mais favoráveis, e parece que chamamos e clamamos por Jesus, e parece que Ele não nos escuta, não nos ouve, né? Parece que a sua voz, que a gente escutava com tanta clareza quando buscávamos, parece que a sua voz fica silenciosa. E parece que quando Jesus finalmente nos atende, parece que já é tarde demais, mas Ele vai e nos surpreende. E é o que a gente fala muito sobre Jesus não fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, mas Ele tem um plano perfeito. E Jesus só se movia, só falava e só fazia tudo aquilo que o Pai fazia. Então, na verdade, esse tempo, essa sensação de demora nem partia 100% de Jesus, partia de Jesus porque Ele era Deus, mas havia um propósito de Deus para que isso acontecesse. E também lá em Salmos 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. O socorro bem presente quer dizer rapidez perfeita. Então, por mais que a nossa sensação seja de demora, Deus tem uma rapidez perfeita, um tempo perfeito para poder atender aquilo que nós temos entregado para Ele. Ainda que para nós não seja da forma, acho que nunca é da forma que nós imaginamos. Lembro, nem sei se, não tenho nem para citar aqui algo assim que eu tenha pedido a Deus de uma forma e Ele tenha atendido exatamente da forma que eu pedi. Nem me recordo aqui para usar de exemplo, porque Ele é um Deus que nos surpreende. Então, assim, é muito interessante ver esse tipo de cenário e trazer para a nossa vida pessoal, porque por mais que o cenário esteja péssimo e por mais que eu não consiga ouvir a voz de Jesus, eu não consiga saber que Jesus está presente devido ao meu cenário ruim, aquilo que eu estou vivendo, eu sei que quando Jesus quiser e Ele bradar a sua voz, eu sei que Ele pode mudar todo o cenário, mudar tudo aquilo que eu estava vivendo para algo que pode me surpreender. Como eu falei, muitos creram em Jesus mediante a esse milagre. E Jesus, ele fala que esse milagre, né, de Lázaro ter ressuscitado, né, ele fala, não, ele não está morto, ele está apenas dormindo. E quando ele falava que estava apenas dormindo, os discípulos até acreditaram, não entenderam que isso daí não era verídico, que ele estava morto. Ele fala, não, ele está só dormindo, porque era necessário que isso acontecesse para que Jesus fosse glorificado, fosse reconhecido. E na nossa vida, às vezes, é assim também. Existem situações que acontecem que não só traz o reconhecimento de Jesus e do seu poder para as nossas vidas, mas também evidencia, né, torna-se um testemunho para que outras pessoas consigam enxergar Jesus. Quer falar alguma coisa, Thalita? Conta aí. Não é nada demais, é só para complementar aquilo que você falou, né, de parecer impossível, né? Tem certas coisas que parecem até impossíveis, né? Eu passei por duas situações em que eu tive uma certeza muito grande dentro de mim da seguinte frase: não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, por mais que pareça assim absurdo, não há nada que Ele não possa fazer, né? Basta que Ele queira fazer. Senão, que Ele, né? Não há nada que Ele não possa fazer, mas isso não quer dizer que Ele vai fazer tudo que eu quero. Mas não há nada que Ele não tenha capacidade de fazer. Ele acalmou a tempestade, ressuscitou morto, ressuscitou, né? Ressuscitou-se. Então, ressuscitou-se. Então não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. Isso é muito legal da gente sempre estar aqui guardando a nossa cabeça,
né? Porque situações acontecem, coisas ruins acontecem sempre, né? Tem coisas que fogem completamente do nosso controle, mas a gente tem que confiar de que nada que acontece foge do controle dele, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa se apegar nisso mesmo. E um outro detalhe que a Ju falou, né, que o que aconteceu foi para que Jesus fosse glorificado, para que Jesus fosse conhecido. Então, no primeiro momento, era tipo assim, era o fim. O cara morreu, eles acreditavam que Jesus podia curar ele. Mas e agora? Caraca, até que a Ju falou também que Marta, né, ela tem ela fala, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas então a gente vê que tem um pontinho aí de que, caramba, eu acho que dá pra mudar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. E aí a gente vê que tudo acontece. E é muito interessante isso que aconteceu, né, com Lázaro, que aconteceu nessa família, foi para glorificar a Deus. Então, é aquilo que a gente sempre está falando aqui. Tudo, o pai glorifica o filho glorifica o pai, e fica essa glorificação. Tudo na vida, e o fim de tudo na vida tem que ser isso, glorificar e convergir em Cristo. Porque senão não tem valor nenhum. Se o próprio Jesus fez aquilo para que Deus fosse glorificado também, e para que fosse testificado que ele era divino também, então, quem nós pensamos que somos? Porque tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente faz precisa ser para glorificar a Deus. Acho que é isso. Isso aí. Eu tenho muitos exemplos na minha vida de pessoas muito próximas de mim que conseguiram me fazer enxergar Jesus cada vez mais e de formas diferentes, e que potencializaram de alguma forma a minha fé em Jesus pelos exemplos, por coisas que aconteceram na vida delas. Assim, um exemplo é minha mãe. Minha mãe já é falecida, mas a minha mãe, eu lembro que ela odiava assim igreja, e eu duvidaria na época até do poder do Espírito Santo de convencimento se eu não tivesse visto ele operando na vida da minha mãe, porque a minha mãe era a última pessoa que eu conseguiria imaginar, enxergar dentro de uma igreja. E o engraçado é que esse é o testemunho que mais embalou a minha vida, assim, embala a minha vida, porque eu pude ver dentro da minha própria casa o agir do Espírito Santo, o agir de Jesus, assim, e de uma forma tão surpreendente, que isso daí foi um pontapé, algo assim que me engajou, que me estimulou muito na minha fé, porque eu sempre acompanhei meu pai indo na igreja, sempre tive muito respeito, muito comprometimento pela igreja, então, enfim, por tudo, pela palavra de Deus. Eu, desde pequena, essa palavra, o Salmo 46 que eu citei, eu lembro que eu tinha muito pesadelo, muito pesadelo. Porque eu brinco, né, que eu falo que eu tinha uma mente muito fértil, né? Hoje eu sempre ainda tem, né, gente? Ainda tenho. Mas eu era muito atormentada por pesadelos, assim, e eu lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a ler Salmos, porque todo mundo falava, e até hoje fala, né, sobre deixar a Bíblia aberta num salmo. Isso já não é de agora, isso é coisa bem antiga. E eu lembro que eu achei esse salmo, aí falou que Deus era nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então, eu gravei boa parte desses salmos porque me trazia conforto quando eu tinha medo. E assim, eu assim, sempre dentro das minhas limitações, sempre buscando, nada tão intenso, nada tão profundo, mas quando a minha mãe foi à igreja e aceitou Jesus, e ela realmente mudou, entendeu? Ela não era uma pessoa dentro da igreja, não, cara, era completo, era uma transformação completa. Então, eu que vivia com a minha mãe, se eu não me engano, minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 19 anos. Então, assim, eu que vivi com aquela mulher 19 anos, não vi uma mudança tão chocante quanto eu vi depois daquele momento em diante. Então, ali potencializou a minha fé que sim, Jesus, o Espírito Santo, pode mudar cenários. Então, às vezes, o testemunho, não o seu que você está vivendo, mas algum que você está contemplando, que você está acompanhando, pode te trazer, assim, uma percepção, uma revelação muito diferente de quem Jesus é. E isso daí trazer um gás,
acender a chama do teu coração que Jesus é poderoso mesmo, poderoso mesmo. Como a Thalita falou, e esse mais, poxa, eles contavam que Jesus podia curar Lázaro, mas quem é que contava que ele podia ressuscitar? Então, Ressuscitar. assim, ressuscitar, ou seja, todo mundo pensou na circunstância mais natural possível, que já não era natural, né? Porque era uma doença, pelo visto, muito agressiva, uma doença que ia tender para a morte. Então, assim, eles já, dentro da limitação deles, já acreditavam... Desculpa, eles já acreditavam que Jesus podia curar. Isso daí já era bem... Como é que eu posso dizer? Já era bem surpreendente crer que ele podia curar uma doença complicada, mas daí ressuscitar, isso daí foi algo a mais que foi proporcionado ali pela circunstância. Então, às vezes, as circunstâncias vão te levar para um cenário que pode parecer o pior deles, mas é nesse cenário que Jesus vai se revelar de uma forma assim que você nunca imaginou. Então eu acho isso muito válido, se apegar nesse texto e sempre orar trazendo, não, eu não estou querendo dizer que você tem que orar e rebater, mas não, quando você orar, você se firmar na palavra. Se você orar e você trouxer dentro da sua oração essas verdades bíblicas, isso daí, poxa, pode chamar a atenção de Deus para você, isso pode chamar a atenção de Jesus para você. Foi o que ela fez, ela falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, eu acredito que o Senhor pode curar. Jesus, ele morreu, mas eu acredito que o Senhor pode ressuscitar se o Senhor quiser. Então, assim, Jesus, eu estou muito chateada, estou muito triste porque aconteceu isso, isso e isso. Mas eu também sei que o Senhor é capaz, é poderoso para fazer isso, isso e isso se o Senhor quiser, entendeu? Porque em momento nenhum ela colocou Jesus contra a parede, mas ela revelou: eu tenho fé que o Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Isso daí é muito legal da gente se apegar, orar em cima de verdades bíblicas. Eu lembro que eu tenho ainda, né? Só não uma amiga que hoje a gente não tem tanta proximidade, mas eu lembro que ela era estéril e ela orava muito em cima da oração de Ana. Ana, que teve Samuel, para quem não sabe, Ana era estéril. E ela orava muito sobre o problema dela, a esterilidade dela de ter filhos e tal, e ela orava muito em cima da oração de Ana. E o Senhor atendeu a oração dela e ela não teve um filho, ela teve 2. Então, assim, isso, e não foi gêmeos, não, foi um, depois foi lá e outro, entendeu? Uma pessoa que da ciência disse, ela não pode ter filho, ela teve 2. Entendeu? E eu acho isso muito incrível, porque a palavra de Deus está aí para nos trazer revelação, nos trazer entendimento e também para que nós possamos usar exemplos da Bíblia de coisas impossíveis e orar e falar: Deus, eu sei que o Senhor fez isso que era impossível, porque a Bíblia é uma verdade. Aqui não tem personagens inventados, aqui são pessoas que viveram, pessoas reais. Então, você na sua oração, você pode falar assim: Senhor, o Senhor fez isso por Ana, o Senhor fez isso por Marta, por Maria. Senhor, eu oro em cima disso também, te pedindo que o Senhor, se puder, faça isso, porque eu tenho fé que o Senhor é capaz de fazer. Entendeu? Isso é muito legal. Como eu falei, não queira botar Jesus contra a parede, mas queira fortalecer a sua fé, sabendo que Ele já fez coisas extraordinárias e que não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis. E que você possa sempre respeitar o processo de Deus, assim como eles respeitaram também. Lázaro já era morto 4 dias. Então, assim, quando eles viram Jesus, não houve revolta. Ah, Jesus, a culpa é sua. Não, houve um entendimento e houve um apelo de fé. E é assim que a gente tem que se mover. Não por fúria, não por ira, mas nós devemos respeitar o tempo do Senhor, porque, como eu falei em Salmos 46, diz que Ele tem a rapidez perfeita. Ele é o socorro bem presente. E Ele nos ama. Isso daí eu acho que já... Isso já é suficiente. Isso já é suficiente. Saber que tem alguém tão poderoso, tão maravilhoso, que está aí do seu lado agora e que te ama e que se alegra quando você se importa em aprender mais dele,
que tem carinho em saber que você está aí, preocupado em aprender, em descobrir, em ter revelações a respeito dele. Então isso é muito importante. E continuando, tem uma... É bem musical, João, porque agora já vamos entrar em outra música. Porque nesse Quebra o meu vaso. Lou Meu Pid aí, que registrou uma bom. canção aí também. A gente tá musical hoje, porque o capítulo 12 vai falar que Jesus foi, depois, né, de toda essa situação, Jesus vai ter um momento de ser, né, vai se alimentar, vai não sei, não lembro aqui se está dizendo que ele vai almoçar, se vai jantar, acho que não tem nada assim. Diz que Jesus estava à mesa com Lázaro e Maria vai e derruba um vaso de um perfume muito caro, aos pés de Jesus. Esse perfume era tão caro que ele tinha um valor, né? Muitos estudos, até algumas bíblias têm lá nas suas observações que falam que o valor desse perfume era equivalente a um ano inteiro de um trabalhador comum da época, ou seja, muito dinheiro. Não era um tchum-tchum, não, era muito dinheiro. Era bem era uma milha. Era bem caro. E ela derrama aos pés de Jesus. E para quem não sabe, naquela época não tinha sapatos sofisticados, sandálias, sabe, poderosas aí para andar no deserto escaldante. Não era não, era um pé bem feio. Devia ser um pé com os calinhos aí, devia ser um pé bem maltratadinho. E ela vai lá e derrama esse perfume carésimo nos pés de Jesus, sem pena nenhuma. E ela vai e enxuga esse perfume, beija os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E isso daí é muito bonito de se ver, porque mostra que não tem preço estar aos pés de Jesus, porque eu fico analisando. Jesus ressuscitou o irmão dela, a pessoa que ela mais amava. Não existe coisa pagável que possa compensar isso que ele fez, sabe? Pode levar tudo que eu tenho, mas o que você me deu é mais precioso, que é a vida do meu irmão de volta. E ela vai e derrama isso aos pés dele e agradece. Isso era a melhor forma que eu acho que ela encontrou de agradecer a Jesus por ter restaurado ali a sua família, por ter trazido o irmão dela de volta. Porque, se eu não me engano, isso daí eu nem estudei muito para me aprofundar, eu acredito que o fato de Lázaro, né, ser o irmão homem, ele que devia trazer, sabe, o alimento, o sustento para dentro da casa delas. Isso daí eu não cheguei a estudar não, mas eu sei que tinha algo assim, né? Se elas não eram casadas, então assim, o homem era o responsável. Então assim, eu imagino que o cenário delas era muito, muito mais agressivo, muito, muito pior do que apenas a perda do seu irmão. Seria a perda, né, da dignidade delas, porque a mulher não podia trabalhar. Então era um cenário muito pior do que a gente entende, assim, né, ao ler a história. Então ela vai lá e fala assim, eu só posso agradecer dessa forma. E é essa forma que ela vai e agradece. E ela derrama esse perfume caro nos pés dele e beija e seca com seus cabelos. E é uma cena assim que, ao imaginar, eu acho muito bonito, porque não tem como você não criar uma empatia, porque se eu for colocar numa folha tudo aquilo que Jesus fez por mim, não caberia na folha e eu nunca saberia retribuir tudo aquilo que ele fez por amor a mim, por amor à minha casa, à minha família. E depois dessa cena tão bonita, tão bela, sempre tem veio o Judas. Veio Judas e fica indignado com aquela cena e abre a sua boca feiosa para dizer que pô, você está desperdiçando esse perfume. Por que a gente não vendeu esse perfume e deu aos pobres?
E Jesus vai e rebate e fala, né, dessa falsa preocupação. Fala de uma forma muito delicada, né, a respeito dessa falsa preocupação que ele tinha, falando que eles tinham que aproveitar que Jesus estava ali, porque em breve Jesus não estaria mais ali, então que eles realmente deviam aproveitar a presença de Jesus naquele lugar. E como eu falei, que talvez esse estudo não seja tão detalhado de assuntos históricos, mas sim de reflexão, é incrível como nós não temos como retribuir nada que Jesus faz, mas que nós, quando vemos certas situações, nós, em vez de aproveitar a presença de Jesus, nós nos pegamos, sabe, julgando certas situações. Isso acontece muito na igreja, e isso você pode ter certeza que eu sempre tento me policiar e às vezes falho, mas é muito importante que a gente possa analisar. Às vezes o Senhor está operando no meio do culto e nós, em vez de nos preocuparmos e estar sensíveis àquela presença, a gente se preocupa com aquilo que está acontecendo e começamos a deixar os nossos olhos carnais, começamos a deixar a carnalidade florescer e mudar aquele cenário, em vez de nós chegarmos e nos preocuparmos em sentir a presença, em oferecer um culto que o Senhor merece, sabe, um culto indigno, sabe, que nós podemos, sabe, clamar, orar, exaltar o nome dele, e nós começamos a nos atentar a coisas que não tem nada a ver. E nós começamos a fazer involuntariamente como Judas, começamos a julgar certas coisas em vez de aproveitar a presença de Jesus naquele lugar. Então que nós possamos começar, sabe, a nos preocupar com aquilo que realmente importa. E o que sempre vai importar é a presença de Jesus sendo estabelecida no lugar e você sendo sensível a essa presença. Porque não basta só Jesus estar no lugar, é importante que você queira ter essa presença real em você, que você possa estar envolvido nisso, porque é um privilégio que nós temos acesso e nós não podemos desperdiçar isso. Quer falar alguma coisa, Thalita? Não. Muito bom. Não, acho que você falou muito bem. Agora então vamos para a entrada triunfal de Jesus. Tchan, 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 tchan. Triunfal. Ele vai estar falando os montes. Essa primeira aparição aí de Jesus chocou. Jesus chocou o pessoal. Ele travou não, tá aqui. Não? Jesus chocou. Porque existia uma expectativa de que Jesus fosse chegar, sabe, com toda a glória. Imagina aí no seu entendimento aí, dentro daquilo que você conseguir, uma entrada de um rei poderoso, um filho de um grande Deus. Imagina como é que ele não entra. Sabe, eu imagino aquele pessoal fazendo aquele negócio assim, né? Ele sentado e o pessoal fazendo. Sabe? Sabe, o reflexo do sol, sabe? Acompanhando ele. Uns anjos assim, né? Os anjos atrás assim, andando atrás, sabe? E eles imaginavam isso. Cara, ele tá vindo daquele jeito, tá vindo poderoso, ele vai acabar com o Império Romano, ele vai ser o cara, ele vai chegar o cara. E de repente Jesus chega de uma forma humilde, de uma forma discreta, e ele chega num jumentinho, que é assim que a palavra, pelo menos na minha Bíblia, fala, ele enfatiza que era um jumentinho. Ele entra num jumentinho e aquele povo declara Hosana, que significa salve, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E esse povo começa a declarar, sabe, com palmeiras, e eles gritam, saudando a presença de Jesus naquele lugar. E a princípio os discípulos não entenderam, né? Vai seguir dizendo, mas isso era algo que já estava dentro da profecia de Isaías, de Isaías, né? Tá certo, de Isaías. E
E esse povo criou expectativa a respeito da aparição de Jesus, e Jesus aparece de uma forma humilde. E ele vai... Zacarias, rapidinho. Não, Zacarias também, Zacarias 9:9. Isso, eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver que eu me dei uma leve perdida. Perdão. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. E Jesus aparece dessa forma. Como eu falei, trazendo assim para a nossa realidade, é como se nós fôssemos muito oprimidos pelo nosso governo, e nós temos a solução, sabe, que o nosso rei vai voltar e vai vir, e ele vai surgir de uma forma humilde, quando na verdade a expectativa do povo é que ele viesse de uma forma extravagante, que já chegasse com o pé na porta aí do Império Romano e acabasse com isso tudo, e ele chega de uma forma humilde. E a palavra vai falar que ele não usurpou ser igual a Deus, mas veio de forma humilde, veio como um homem, sabe, e andou com aquele povo e trouxe os discípulos, trouxe outros homens para perto dele, para que pudessem aprender dele, que era manso e humilde de coração. E é muito bonito, porque ele não veio como uma pessoa para trazer ordem de uma forma autoritária, mas ele veio para nos fazer entender o que é ordem. Ele veio trazer entendimento daquilo que estávamos obedecendo, em vez de simplesmente dizer é isso, isso e isso. Não. Ele se preocupou em trazer para nós esclarecimento daquilo que ele tinha estabelecido, aquilo que o Pai tinha estabelecido. E isso é incomparável, porque é acessível para nós depois de tantos anos. E já findando o capítulo, vai falar que Jesus já começa a predizer a morte dele, e ele usa a parábola, né, para falar sobre a morte dele. Deixa eu ler aqui. No versículo 23 ele fala: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. E Jesus aqui, ele usa essa parábola para trazer a revelação da necessidade, né, da morte dele. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida através de Cristo Jesus. E ele continua dizendo que quando ele for levantado da terra, atrairia todos a ele, atrairia todos a mim. Esse versículo 32 fala: quando eu for levantado da terra, é uma comparação a quando ele vai ser erguido daquela cruz, né? Aquele momento da crucificação, quando ele é erguido da terra, ele atrairá todos a ele. E é assim que Jesus fez, ele nos atraiu em amor. Ele nos atraiu por um ato de sacrifício. Ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que enviou seu Filho para que fosse sacrifício vivo, para morrer em nosso lugar. E sim, nós fomos atraídos a Ele com esse amor que Ele se sacrificou. E Ele continua dizendo, como eu falei lá atrás, no versículo 35, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda em trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E é aí que ele traz essa revelação dele ser a luz. E lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele também vai falar que os discípulos se tornam luz. Eles falam assim, ele deixa essa revelação. Ele fala, enquanto ele está na terra, ele é a luz dos homens, mas depois ele diz que os discípulos, aqueles que vão revelar o Pai, se tornam a luz dos homens. Então, assim, todo aquele que revela Deus aqui nessa terra, que traz
que traz os mesmos passos que Jesus trouxe, trazendo entendimento, esses também se tornam luz. Então, Jesus, enquanto estava na terra, era luz. Depois que Jesus se foi como homem aqui na terra, né? Vamos deixar claro. Se foi como homem, ele deixou essa responsabilidade de nós trazermos a revelação de Deus aqui, para onde nós estamos. E nós somos muitos. Se todos nós exercermos o nosso papel de todos os dias, demonstrarmos um pouco de Deus, eu tenho certeza que nós poderíamos fazer um grande estrago santo. Se todos os dias nós acordássemos determinados a demonstrar, a revelar um pouco de Deus para alguém, eu tenho certeza que nós poderíamos trazer muitos impactos. E eu sei que é muito difícil, é muito desafiador, mas nós precisamos sempre nos comportar como luz e lembrar que nós fomos chamados para ser luz e que o maior sacrifício já foi feito, que foi a crucificação de Jesus para a remissão dos nossos pecados. E nesse capítulo, né, no capítulo 12, o decorrer vai falando que mesmo assim havia uma grande incredulidade no meio dos judeus, mesmo diante de tudo que Jesus havia feito, e a perseguição continuava. E depois você pode continuar lendo, porque no finalzinho ele vai falar assim, que teve muitos líderes que creram nele. Eles até acreditaram em Jesus, creram, mas com medo de serem barrados nas sinagogas, né, nos templos, eles escolheram não demonstrar que acreditaram, porque eles optaram pela aprovação dos homens do que pela aprovação de Deus. E isso daí também traz algo muito, muito importante para nós. Como eu falei, esses 2 capítulos me trazem muito mais reflexão. Eu acho que são muito mais importantes para nós trazermos reflexão do que nós propriamente nos aprofundarmos em estudo. Então, ele mostra que qual é o tipo de preocupação que nós estamos tendo. Será que nós queremos estar envolvidos em rodas, envolvidos em meio a amizades que não agradam a Jesus? Será que temos negado Jesus para estarmos entrosados em algum grupo? Porque nós precisamos sempre lembrar, sempre reafirmar no nosso coração que o mais importante para nós tem que ser a aprovação de Jesus em tudo que nós fizermos. Se Jesus não aprovar, é porque não é para ser feito, né? E a gente fala, como a Thalita falou aqui, tudo que nós viemos a fazer que tem que glorificar o Senhor. Se não glorifica, não é para ser feito, não convém. Não é isso? Fala aí, Thalita. Eu desliguei o microfone aqui que meu cachorro, ele assim, coopera, né, gente? Então tá uma lateção lá fora. Nem sei se existe a palavra. Mas é isso aí que a Ju falou, né? Às vezes pode custar tudo. Na última aula a gente falou do cego, né? De nascença. Que os pais tinham medo, né? De falarem que foi Jesus que curou meu filho. Porque naquela época tinha sido combinado, né? Essa questão de, se você confessar Jesus, você é expulso da sinagoga. E isso era uma coisa muito séria antigamente, naquele tempo, né? E eu acho que até hoje deve ser ainda entre os judeus, né? Deve ser algo muito grave, ser expulso da sinagoga. Então, assim, muita gente creu em Jesus, mas escondeu que creu. Igual a gente vai ver Nicodemos, José de Arimateia, que a gente falou na aula passada. São pessoas que, tipo assim, esconderam, porque eles tinham medo. Então, isso a gente aprende muito com isso, que nem a Ju falou, que às vezes pode custar um relacionamento, um namoro, às vezes pode custar um noivado, às vezes pode custar uma amizade, às vezes pode custar um trabalho, às vezes pode custar várias coisas. Assim, não sei o que pode custar, mas vai custar alguma coisa que para você talvez seja importante. Para Maria, né? Ela custou o seu perfume, o seu demonstrar, né, de amor, de devoção. Foi um preço alto. Nada se compara ao preço que Jesus pagou. Mas são coisas que nos custam, né? Porque a gente tá meio que apegado a essas coisas. Então, a gente precisa entender que a aprovação de Deus ela é superior, infinitamente superior
que a aprovação dos homens, porque os homens não podem te salvar de nada. Os homens não te criaram, né? Não te formaram. Então Deus é infinitamente superior, então a gente não pode esquecer disso. Falando em custar emprego, eu lembro que no meu primeiro emprego eu tinha demorado muito para ser chamada para entrevista e tal. Aí eu fiz uma entrevista, depois demorou uns 2 meses para me chamarem para conversar de novo, porque a pessoa que era responsável por me colocar na vaga tinha entrado de férias, aí das férias foi mandada embora, entrou outra pessoa em uma confusão só. Aí foi outra pessoa que foi dar minha última entrevista, né? Porque eu fiz tipo um processo seletivo. Aí eu lembro que essa pessoa me perguntou assim, e telefone e tal, se uma pessoa, poxa, tá te pedindo uma informação e tal, e você não pode dar essa informação para ela agora, você contaria uma mentirinha branca e tal? Como é que você ia se comportar? Aí eu falei assim, poxa, eu não minto, assim, eu deixei claro assim, não, mentir, eu não minto. Eu acho que tem outros meios da gente, né, conseguir contornar essa situação. Então, mentir, eu não mentiria, não. Aí, ele me olhou muito sério por alguns segundos. Aí, ele botou a mão assim, apertou e falou assim, você tá contratada. Caramba, naquela hora eu tava com o olho cheio de lágrima, né? Aí eu agradeci e tal, me comportando. Quando saí, eu lembro que eu liguei pra minha mãe chorando. Porque na minha cabeça ele ia falar assim, poxa, se ela não tem como... não vai cooperar com a empresa. Não vai cooperar, então não vai vestir ela. a camisa, né, da empresa, então não vai servir. E hoje ele é um grande amigo, assim, graças a Deus. Ele foi meu gerente da época, aprendi muito com ele. E hoje a gente ainda mantém amizade, mas eu aprendi muito com ele, porque ele é um homem de Deus e, assim, esse trotezinho, não sei como é que eu posso atribuir, esse teste que ele fez... eu acredito que ele não imaginou na época que isso ia mexer tanto comigo, ia abalar tanto a minha vida, assim, porque naquele momento quando ele falou da mentira, eu estava realmente disposta, por mais que eu precisava, e eu precisava muito, porque eu tinha feito uma loucura de me matricular na faculdade sem ter dinheiro para pagar a primeira mensalidade. Então, eu dependia desse emprego, do primeiro salário, para pagar a minha faculdade. Então... Quando ele perguntou isso, eu pensei, já era, sem condições. E eu fui surpreendida, porque eu não neguei a minha fé, eu não neguei aquilo que eu acreditava ser o correto. E até hoje, quem me conhece... Hoje em dia é muito comum a gente ver isso em empresa, uma mentira. Porque é para beneficiar a pessoa, vou me beneficiar, então vou dar uma mentirinha, não custa nada, tem nada demais. E eu que muito é ministrado para mães e tal, sobre ensinar os filhos. Mãe, fulano tá no telefone, fala que eu não tô. Entendeu? Esses ensinamentos, essas mentiras que se tornam sutis, né? Que a gente se pega investindo numa coisa que não é legal, sabe? Trazendo de uma forma bem agressiva. Quem é o pai da mentira? Então, seja uma mentira pequenininha, seja uma mentira grande... Sabe, é mentira e é errado, e isso é uma semente. Nós acreditamos muito sobre semente. Então, seja uma mentira pequena, não deixa de ser uma semente. E quando você faz isso com uma criança, ou quando você entra num emprego sabendo que vai ser exposto a esse tipo de coisa, e você entrou mentindo, então, assim, eu acredito que o começo errado pode terminar muito mais errado. E é isso, gente. Eu acho que esse estudo foi um pouco diferente. Thalita me falou que talvez esse seja o meu último estudo desse livro. Pelo que eu vi, pelas contas. Pelas nossas contas, talvez esse seja o último. Nosso também. O meu já foi o último. Já foi o último? Então fica aí esse momento aí pra gente se despedir. Eu me despeço, não triste, até feliz, porque dá um trabalho estudar. Dá, gente. Estudar para ensinar dá um trabalho, mas quero dizer que foi muito bacana. Se vocês puderam aproveitar, sei lá, 5% de tudo que foi falado, pra gente vai ser muito gratificante. E se alguma palavra dessa, poxa, trouxe um entendimento para você, trouxe uma mudança de mentalidade, enfim, se
se foi bom para você de alguma forma, pra gente foi mais ainda, porque nosso interesse, nossa reunião antes disso tudo foi para que esse material fosse algo para deixar aí para quem quisesse estudar, que fosse uma ferramenta aí abençoadora, fosse um pontapé para quem quer iniciar o estudo. E a gente, como a gente falou desde o início, nós queremos ser amigos de estudo, nós queremos estar direcionando vocês, enfim, andando junto com vocês, melhor dizendo, em entendimento, em aprendizado, em maturidade, e que nós possamos crescer cada vez mais, que a gente possa aproveitar esse momento aí de relaxamento, né, se é assim que eu posso dizer, esse momento aí que nós estamos passando, para que a gente possa aprender mais de Deus e criar novas rotinas, criar novos hábitos, como estudar a palavra de Deus e não só ler. E é isso, pessoal, eu agradeço aí, se essa é a minha última aula mesmo, eu já deixo aqui o meu aquele abraço, aquele abraço com distância. Desculpa aí a minha cara, porque a gente grava às vezes isso aqui num horário complicado, às vezes a gente tenta fazer ao vivo, às vezes a gente não consegue. Hoje eu vim direto do trabalho. A cara dela destruída. Cansada de verdade. Mas ela gosta, gente, eu gosto, eu assumo, eu gosto. Eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, mas graças a Deus eu já não tô mais, já tô melhor. E sem mais delongas, é isso. Thalita Sonha, muito obrigada aí pela parceria. Tamo junto. Poxa, tô doida pra você me veja logo, entendeu? Pra você matar sua saudade de mim, ver que eu tô magrinha. Tá magrela, Juliana. Quer ver uma foto da Juliana? Eu falei, quem é essa menina? Um vídeo? O vídeo, falei, né? Já foram 5K, Juliana. já foram 5K. Juliana tá isso aqui, ó, gente. Isso aqui. O pessoal tá me vendo, tá? Então você que não tá indo na igreja, o pessoal vai ficar procurando essa Juliana aí. Ai, meu Deus. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou orar agora pra gente terminar, porque eu gosto de orar. Só gosto de orar na frente de vocês. Chegou a vez da Juliana. É isso, Senhor. Muito obrigada aí pela sua contribuição, Senhor Jesus, pela sua revelação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se revela, Deus, nos mínimos detalhes em nossas vidas. Obrigada, Pai, por o Senhor ter nos dado a oportunidade, Pai, de estudar, Senhor Jesus, a sua palavra, de aprender. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que está aqui nos acompanhando. Eu já te peço uma bênção especial aí para a vida da Thalita, do Mateus, do Samuel, Pai, essa parceria que o Senhor colocou em nós, Pai, muito obrigada, Pai, que nós possamos crescer juntos e o Senhor possa nos trazer novas estratégias, novas ideias, para que a gente possa sempre estar contribuindo, Pai, para a propagação da Tua palavra, Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor, abençoa aí. Quero te pedir, Pai, talvez esse seja o meu último estudo do Evangelho de João, que o Senhor possa já deixar aí uma bênção especial também para a Sarinha, que nos acompanhou desde o princípio, Carol, Pedro Barbudo, essa galera aí que tem nos abençoado, Michael. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas, Pai. Todas as vezes que nós lemos a sua palavra, o Senhor nos traz um novo entendimento, e isso é perfeito, é maravilhoso. E que nós possamos sempre, Pai, ser encorajados, Pai, lembrar, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós, e que nós possamos usar isso de motivação para te querer mais e buscar, Deus, conhecer coisas novas da sua parte, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Eu quero te pedir também, Senhor Jesus, se alguém que está ouvindo essa mensagem, Pai, estiver precisando da Tua presença, da Tua intervenção, Pai, mas talvez não esteja ouvindo a Sua voz, Pai, ou ache que o Senhor não está atento, Deus, à necessidade, eu te peço, Pai, que essa pessoa possa saber, Senhor Jesus, possa sentir, Pai, que o Senhor está ali aguardando o momento perfeito para agir, Pai, para surpreender, Senhor Jesus, e que haja um conforto nesse coração, que haja, Pai, um momento, Pai, de reflexão, Deus, a respeito de tudo que o Senhor já fez, Pai, e que o Senhor não deixa nenhum dos seus, Pai,
Obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso e não há ninguém que se compare ao Senhor e ninguém, nem nada pode impedir o seu agir, Pai. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer também pelo cachorrinho, pelo Bob. Pelo Bob, O Bob grita que tanto. ele clama enquanto estudamos. Ele tá intercedendo. Thalita, até que eu sei que a Thalita tem um compromisso. Depois me conta. Eu tô muito disputada, gente. Vocês não estão É entendendo. assim, a menina de uma agenda Muitas reuniões. muitas reuniões, tá? Depois eu aguardo você depois da reunião. Tá bom, pode deixar. Eu sei. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijo. Beijo.